E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da conservação do momento linear. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um rojão, lançado segundo um ângulo de 45 graus, explode em dois fragmentos ao atingir sua altura máxima de 25 metros. Os fragmentos são lançados horizontalmente. Um deles, de massa igual a 100 gramas, cai no mesmo plano vertical da trajetória inicial, a 90 metros de distância do ponto de lançamento, que coincide com a origem O do nosso sistema de coordenadas. O outro fragmento tem massa igual a 50 gramas. Item A que distância do ponto de lançamento cai o fragmento mais leve? Para resolver o exercício, eu vou começar determinando o valor da velocidade inicial do rojão na direção do eixo X, pois no ponto de altura máxima, essa é a única velocidade que ele possui. Para determinar V0x, eu tenho que calcular nesse início a velocidade inicial do rojão na direção do eixo Y, pois, como o ângulo θ é igual a 45 graus, essas duas componentes possuem o mesmo valor em módulo. A partir daí, o problema se desenvolve. Então vamos lá. Eu vou olhar para o rojão antes da explosão, na direção do eixo Y. E eu vou recorrer à seguinte expressão. A velocidade final do rojão na direção do eixo Y ao quadrado é igual à velocidade inicial do rojão na direção do eixo Y ao quadrado menos o dobro do módulo da aceleração da gravidade local vezes o ΔS na direção do eixo Y, que é justamente Hzinho, conforme eu ilustro no quadro. O sinal negativo se refere ao fato da aceleração da gravidade estar orientada na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Y, conforme ilustrado. Muito bem? No ponto de altura máxima, a velocidade final do rojão na direção do eixo Y é nula. Sendo assim, 0 é igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes 9,8 vezes 25. Consequentemente, V0y ao quadrado é igual a 490. Extraindo a raiz quadrada, você vai obter que V0y e, portanto, V0x é aproximadamente igual a 22,14 metros por segundo. Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. A partir de agora, eu vou determinar a posição X do rojão imediatamente antes da explosão. Fazendo isso, eu consigo calcular o alcance horizontal do fragmento de massa M1 recorrendo à medida de 90 metros. Com essa medida, eu consigo ir em busca da velocidade V2 a partir da conservação do momento linear e com isso eu consigo determinar a distância que o fragmento de massa M2 cai a partir do ponto de lançamento. Então vamos lá. Calculando agora essa coordenada X, essa posição X. Para fazer isso, eu vou continuar no eixo Y para determinar o tempo de subida do rojão. Então vamos lá. A velocidade final na direção do eixo Y é igual à velocidade inicial na direção do eixo Y, menos o módulo da aceleração da gravidade local, muito bem, vezes o tempo de subida. No ponto de altura máxima, Vy é igual a 0, e isso é igual a V0y, 22,14, menos 9,8 vezes t. Consequentemente, o tempo de subida é igual a 22,14 dividido por 9,8. Logo, o tempo de subida é igual. Efetuando os cálculos, você vai encontrar aproximadamente 2,26 segundos. Observe o resultado obtido. A partir de agora, eu continuo olhando para o rojão, só que na direção do eixo X. Vale recordar aqui que
que na direção do eixo Y, o rojão descreve um movimento retilíneo uniformemente variado e na direção do eixo X, um movimento retilíneo e uniforme. Muito bem? Agora, na direção do eixo X, eu posso escrever o seguinte: a posição final X é igual à posição inicial x0 mais v0x vezes o tempo de subida. Sendo assim, x é igual a x0, que é 0, mais v0x, 22,14, vezes o tempo de subida, 2,26. Logo, a posição x, efetuando os cálculos, é igual a, então nós temos aqui 50 metros. Muito bem. Observe mais uma vez no quadro o cálculo realizado. Bom, se o rojão explode exatamente na posição x igual a 50 metros e o fragmento de massa M1 cai a 90 metros de distância da origem O, ou seja, a 90 metros de distância do ponto de lançamento, eu posso afirmar que o alcance horizontal do projétil de massa M1 é igual a 40 metros. Portanto, a partir de agora, eu vou olhar para o projétil de massa M1. Eu vou olhar para esse fragmento. Então, vamos lá. Vamos olhar, portanto, para o fragmento de massa M1. Como os dois fragmentos são lançados imediatamente após a explosão na direção horizontal, eu posso afirmar que o tempo de queda dos dois é igual a 2,26 segundos. Consequentemente, a partir do deslocamento horizontal do fragmento de massa M1 e a partir do tempo de queda, eu consigo determinar o valor de V1. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão: a velocidade V1 é igual a delta x1 dividido pelo tempo de queda. Muito bem. Delta x1 corresponde a 40 metros sobre delta t, 2,26 segundos. Consequentemente, a velocidade V1 é igual a 17,7 metros por segundo. Muito bem. Observe o resultado obtido. Vamos agora analisar a explosão. Com isso, eu consigo determinar o valor da velocidade V2. Na explosão, atuam apenas forças internas. Portanto, eu posso escrever que o momento linear imediatamente antes da explosão é igual ao momento linear imediatamente após a explosão. Antes da explosão, nós temos a massa total do rojão vezes V0x. Após a explosão, imediatamente após, nós temos os dois fragmentos, M1V1 mais M2V2. A massa total é igual a 150 gramas vezes V0x. Isso é igual a massa M1, 100 gramas, vezes a velocidade V1, 17,7, mais a massa M2, 50 gramas, vezes a velocidade V2. Eu vou substituir aqui diretamente V0x. Então, nós temos 150 gramas vezes V0x, 22,14. Efetuando os cálculos, você vai encontrar uma velocidade V2 para o fragmento de massa M2 aproximadamente igual a 31 metros por segundo. Muito bem? A partir de agora, enfim, temos condições de responder o item A, indo em busca da distância que o fragmento de massa M2 cai do ponto de lançamento. Se a velocidade horizontal dele vale 31 metros por segundo, eu posso escrever que, então vamos agora para o fragmento de massa M2. A velocidade horizontal V2 é igual a delta x2 sobre o tempo de queda.
A velocidade V2, 31 metros por segundo. Isso é igual a ΔX2 sobre o tempo de queda, 2,26 segundos. Consequentemente, ΔX2 é igual. Efetuando os cálculos, você vai encontrar 70 metros aproximadamente. Então, nós temos aqui 70 metros. Logo, para finalizar o item A, vemos que o fragmento de massa M2 cai a uma distância D2 do ponto de lançamento, dada por, nós temos 70 metros mais x. Portanto, nós temos 70 metros mais 50 metros e, portanto, 120 metros. Observe o resultado obtido, todo o cálculo realizado no item A. Para resolver o item B, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já já estou de volta. Dando sequência, vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: quais são as velocidades comunicadas aos dois fragmentos em consequência da explosão? Em outras palavras, qual é a velocidade do fragmento 1 em relação ao rojão e qual é a velocidade do fragmento 2 em relação ao rojão? Para resolver o item B, eu vou recorrer ao estudo de composição dos movimentos, começando com o fragmento de massa M1. Eu sei que a velocidade do fragmento de massa M1 em relação ao solo, tomado aqui como referencial inercial, é igual à velocidade do fragmento de massa M1 em relação ao rojão mais a velocidade do rojão em relação ao solo. Eu reforço, tomado aqui como referencial inercial. Muito bem? A velocidade do fragmento de massa M1 em relação ao solo é igual a 17,7 metros por segundo. Imediatamente após a explosão, nós temos 17,7 na mesma direção e sentido do eixo X. E isso é igual à velocidade do fragmento de massa M1 em relação ao rojão mais a velocidade do rojão em relação ao solo. Imediatamente antes da explosão, a velocidade horizontal do rojão em relação ao solo é igual a 22,14 metros por segundo na mesma direção e sentido do eixo X. Logo, a velocidade do fragmento de massa M1 em relação ao rojão e, portanto, a velocidade comunicada a ele devido à explosão é igual a 17,7 inversor menos 22,14 inversor. Efetuando os cálculos, você vai obter menos 4,44 metros por segundo inversor. Muito bem? Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Vamos agora para o fragmento de massa M2, desenvolvendo a mesma linha de raciocínio. A velocidade do fragmento de massa M2 em relação ao solo é igual à velocidade do fragmento de massa M2 em relação ao rojão mais a velocidade do rojão em relação ao solo. A velocidade do fragmento de massa M2 em relação ao solo é igual a 31 metros por segundo. Portanto, nós temos 31 inversor, na mesma direção e sentido do eixo X. Isso é igual à velocidade do fragmento de massa M2 em relação ao rojão, mais a velocidade do rojão em relação ao solo. Então, nós temos 22,14 inversor. Efetuando os cálculos, você vai obter que a velocidade do fragmento de massa M2 em relação ao rojão e, portanto, a velocidade comunicada a ele devido à explosão é igual a 8,86 metros por segundo na mesma direção e sentido do eixo X, conforme ilustrado. Muito bem? Observe mais uma vez
o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Para finalizar o exercício, vamos para o item C. O item C diz o seguinte: qual é a energia mecânica liberada pela explosão? Para calcular o item C, para responder o item C, eu vou começar calculando a energia mecânica inicial, imediatamente antes da explosão. Ela é dada pela energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial. Sendo assim, nós temos a energia mecânica inicial é igual a energia cinética inicial, 1 sobre 2 vezes emissão, vezes V0x ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional inicial. Efetuando os cálculos, substituindo a massa emissão. Vamos fazer isso com calma, né? Então vamos lá. A energia mecânica inicial é 1 sobre 2 vezes 150 gramas e, portanto, 0,15 kg, vezes 22,14 ao quadrado mais o zero. Consequentemente, agora sim, a energia mecânica inicial ela é aproximadamente igual a 36,8 mais o valor de U0 em Joule. Muito bem? Vamos agora em busca da energia mecânica final, a energia mecânica imediatamente após a explosão. Então nós temos a energia cinética final mais a energia potencial gravitacional final. Como os dois fragmentos se originam na mesma posição vertical, estando à mesma altura do solo, e a massa dos dois fragmentos somadas constitui 150 gramas, a energia potencial gravitacional final e a inicial possuem o mesmo valor. Muito bem? Sendo assim, nós temos energia mecânica final é a energia cinética final. Então, nós temos a energia cinética do fragmento de massa M1 mais a energia cinética do fragmento de massa M2 mais o zero. Substituindo os dados agora. A energia mecânica final é 1 sobre 2 vezes a massa M1, 100 gramas, que é 0,1 kg, vezes V1, 17,7 ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes a massa M2, 50 gramas, portanto 0,05 kg, muito bem, vezes V2 ao quadrado, portanto 31 ao quadrado mais o zero. Logo, a energia mecânica final, efetuando os cálculos, é aproximadamente igual a 39,7 mais o zero, mais o valor de U0 em Joule. Enfim, para calcularmos a energia mecânica liberada pela explosão, que corresponde, neste caso, ao acréscimo da energia cinética, né, conforme eu ilustro no quadro, basta fazer a diferença entre os dois valores obtidos. Ao fazer o cálculo da variação da energia mecânica, você vai encontrar aproximadamente 2,9 joules de energia, já que o zero é cancelado nessa subtração. Observe uma última vez os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.